Bem-vindos ao podcast da Haberfeld. Somos uma empresa de gestão, marketing, coworking para médicos. Olá, doutores. Aqui é Felipe Haberfeld e eu estou aqui para falar sobre construção de consultório. Inicialmente, você pode pensar, existem diversos pontos a serem levados em consideração, né? Eu quero construir um consultório, eu tenho um consultório na família, então vamos levar de início que você, em consideração de início, que você não tem nada disso. Você é uma pessoa que terminou sua residência e agora você pensa em montar um consultório. Cara, pensa comigo o seguinte, o seu consultório, ele é adequado para a sua especialização médica? Você tem uma especialidade médica que atende em consultório, geralmente? Se sim, tudo bem, leve isso em consideração. Por quê? Eu estou perguntando isso porque a maioria dos profissionais atende no consultório como fim. E atender no consultório como fim, geralmente é para especialidades clínicas. O cirurgião, ele atende em consultório como meio de captação de pacientes, meio de estruturação de carteira, meio de entrada em planos e operadores de saúde. Então, a jornada é desenhada de maneiras diferentes, até porque o seu paciente vai ser conduzido por essa jornada de maneiras diferentes. Quando a gente fala de um clínico, a gente fala de fidelização. Voltar para mais consultas. É o paciente que vai ter um lifetime value. O que é isso? É um termo de negócios que diz o quanto de dinheiro aquele paciente vai te dar em troca do seu serviço durante a vida que ele vira seu cliente. Então, se ele ficar ali com você 5 anos, pagando mensalmente R$100, você vai ter esse paciente ali por 60 meses, pagando R$100. Então, você vai ter R$6.000 ao final, beleza? Só pensando dessa forma. Então, o clínico, ele busca lifetime value. Já o cirurgião, ele busca fazer o acompanhamento pontual com encaminhamento para a cirurgia. E a cirurgia, sim, ser onde ele vai conseguir fazer a remuneração dele. Beleza? Então, pessoal, inicialmente, como é que funciona esse ponto? Eu levanto a minha especialidade e verifico o mercado. Esse mercado da minha especialidade é um mercado de consultório? Sendo um mercado de consultório, estamos no caminho. Sendo um mercado onde o consultório é um meio, estamos para outro caminho. Então eu vou seguir aqui na minha experiência, eu vou seguir pelo clínico, onde o consultório é sim a sua atividade final e só pode ser utilizado como meio algumas vezes para internações hospitalares ou para você fazer a condução desses pacientes em situações específicas, certo? Pensando no consultório de um clínico, eu terminei a minha especialidade, eu faço uma análise do mercado. Por exemplo, eu formei, pessoal, neurologia na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. A UF, ela fica em Niterói. Niterói, à época que me formei, era a segunda maior demografia médica do Brasil. Só perdia em número de médicos especialistas por população para Campinas, no interior de São Paulo. Então, por que eu, um recém-formado na residência, iria abrir consultório num lugar de demografia tão cheia de outros médicos especialistas, muito mais qualificados do que eu? Então, o que eu pensei? Uma análise breve de um contexto chamado 5 Forças de Porter, do Michael Porter, que eu acho que você pode utilizar para pensar um pouquinho, me fez analisar que ter concorrentes muito bem estabelecidos, ter o que a gente chama de incumbentes no termo de negócios muito bem estabelecidos, fez com que eu tivesse que buscar um novo mercado. Então, o que eu fiz? Eu tinha família em Cabo Frio, fiz uma análise do mercado de Cabo Frio e verifiquei, tenho poucos concorrentes, consigo levar uma medicina de boa qualidade, a partir do ponto onde eu me julgo, ter tido uma boa formação, para lá e consigo sim entrar nesse mercado, eu consigo ser um entrante nesse mercado de maneira qualificada. Então fiz uma análise do setor, do cenário, e assim eu me estabeleci consultório, apesar de estar em Niterói inicialmente, consultório eu estabeleci em Cabo Frio. Perfeito? Muita gente vai me chamar de doido. No entanto, pessoal, tudo que seja impeditivo da sua entrada no mercado é um fator atrapalhador na sua carreira. E se você tem um tempo estabelecido para ganhar escala, até porque consultório é uma coisa que é construída, você não vai abrir a porta numa segunda-feira e vai lotar de paciente, você vai construindo a carteira de pacientes. Um lugar onde você consegue construir a carteira com maior facilidade é um lugar onde você eventualmente atinge o sucesso muito mais rapidamente. A partir disso, o que eu verifiquei? Eu verifiquei o seguinte, eu sou neurologista, pessoal. Então, o neurologista, ele atende em clínicas onde tem algumas especialidades que são afins. Como assim, Felipe? Quem encaminha para o neurologista? Muito simples. O clínico, o cardiologista, o geriatra, o otorrinolaringologista e, eventualmente, alguma outra especialidade. No entanto, quando a gente fala de cardiologista e clínico,
e geriatra são os que mais encaminham. Então o que eu tinha que fazer? Ou eu ia pegar uma sala, fazer decoração da sala, fazer ajuste da sala, pegar o alvará da sala, fazer PGR, todas aquelas coisas, todas aquelas burocracias para construir meu consultório, ou eu ia buscar um consultório já pronto. O que eu fiz? Eu busquei um consultório já pronto. E quando eu busquei o consultório já pronto, eu não busquei um consultório já pronto em uma estrutura em que não tinha ninguém. Eu busquei um lugar onde eu tivesse indicação ativa por meio de networking. Então busquei o quê? Especialistas das especialidades afins. Eu busquei uma clínica geriátrica que o dono era um cardiologista. Fazendo isso, automaticamente eu me tornava referência naquela região e automaticamente eu me tornava referência para aqueles colegas. Hoje nós sabemos, pessoal, que a captação de pacientes, ela tem por taxa de capacidade de conversão, por exemplo, que mais fácil tornar seu paciente é o seguinte: indicação de familiares, indicação de médicos que a pessoa confia, e aí depois entram outros mecanismos de marketing. Então, se eu estava no lugar onde o médico que as pessoas confiam me indicasse, seria muito mais fácil. Se eu estivesse no local, seria muito mais fácil que esse paciente viesse para mim. E foi o que aconteceu. Então eu consegui estruturar uma carteira de consultório em meses, o que médicos levam às vezes anos para conseguir. Perfeito? A partir do ponto onde construímos uma carteira de consultório, eu tenho que fazer o seguinte: isso é a captação, é a aquisição de pacientes. A aquisição de pacientes também pode ser feita por meio de marketing. E aí você pode se utilizar de diversos mecanismos para tal. Ver qual é a rede social que mais utiliza e tudo mais. Uma coisa que eu te recomendo chama Bulleyes Framework. O que é isso? É uma análise do seu mercado. Hoje a gente tem inteligência artificial para tudo. Então você pode muito bem chegar no ChatGPT, você pode chegar numa Perplexity AI. Gastei meu inglês inteiro, não vamos falar inglês com vocês, tá, pessoal? E aí, ao utilizar essas redes sociais, você pode pensar. E aí, ao utilizar essas inteligências artificiais, você pode pensar: qual o canal que o meu cliente mais utiliza, no caso, seu paciente mais utiliza? Quando eu fiz essa verificação, eu consegui perceber que a maioria dos meus clientes ou pacientes utilizavam Instagram como principal canal, sequencialmente Google e posteriormente TikTok, etc. e tais. Então, se eu tivesse dinheiro para investir, em qual eu investiria primeiro? Eu investiria em Instagram, perfeito? Então, eu fiz uma análise de mercado básica, fiz uma análise de captação de pacientes básica, fiz uma estruturação de uma conjuntura de marketing e agora eu estou indo para a consulta. Na consulta, principalmente os primeiros pacientes, você é um entrante nesse mercado. As pessoas precisam ganhar confiança em você. E para ganhar confiança em você, você tem que trazer credibilidade. E sabe uma coisa que traz muita credibilidade, além de currículo, porque o currículo não é tão importante para o paciente? Atenção e segurança. O paciente quer que o médico seja uma pessoa que passe segurança para ele, que esteja presente, estando atento às suas questões e suas queixas. Então, os primeiros pacientes eram os pacientes que tinham o meu telefone pessoal e tinham como entrar em contato comigo para eventuais dúvidas ou queixas. E assim, eu consegui fidelizar uma carteira mais interessante de pacientes e comecei o meu caminho no consultório. Posteriormente a isso, pessoal, então a gente já fez uma análise do mercado, uma análise de marketing, uma estrutura de marketing, comecei a atender e depois, Felipe, depois tem um pós-venda, que é o pós-consulta. É verificar se o remédio funcionou, verificar se o paciente teve algum efeito colateral, verificar se aquele paciente que foi mandado para uma unidade de saúde, uma emergência, uma UPA, se ele saiu bem daquela situação. Por quê? Isso faz com que o paciente se sinta seguro e entenda que ele contratou um profissional, porque nós médicos somos um profissional, tá, gente? Contratou um profissional que realmente se importa com ele. Então, para você abrir o consultório, você tem que entender primeiro, faz parte da sua especialidade o uso do consultório como meio ou como fim? Depois, o mercado no qual estou me inserindo faz sentido para minha atuação como profissional? Depois, como eu posso utilizar o marketing para me destacar nesse mercado? Posteriormente, como eu estruturo bem a minha consulta médica? E por fim, como eu faço um pós-consulta adequado para que o paciente sempre tenha vontade de voltar e trazer seus familiares? Por quê? Porque o paciente que volta e não indica ninguém, não tem problema, tudo bem, mas o paciente que volta, é maltratado e fala mal de ti, ele não vai indicar para 3, ele vai falar mal para 13 pessoas. E provavelmente você não vai conseguir entrar nesse mercado com facilidade. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido legal. Óbvio
que foi uma passada rápida sobre alguns conceitos muito importantes, mas o que eu citei para vocês? Citei Buys Framework, que é um framework de negócios para marketing, citei as 5 forças de Porter e citei basicamente o Business Model Canvas de Alexander Osterwalder para você fazer uma análise do mercado de colocação do seu consultório. Até a próxima. Tchau, tchau.